orar e o que é rezar. As pessoas têm dificuldade de entender isso. Uma segunda pergunta que muitas vezes se faz e nos coloca é isso: adianta rezar, adianta orar coisas decoradas, Padre? Adianta pedir, dizer ao Senhor frases decoradas? Se não adiantasse, Jesus não teria nos ensinado o Pai Nosso. Jesus nos ensinou quando pedimos, suplicar: Senhor, ensina-nos a rezar. Jesus disse: quando rezarem, quando orarem, digam assim: Pai Nosso. Está no Evangelho de hoje todos os 7 pedidos que nós encontramos. Jesus ensinou uma forma de rezar que é decorada para homens rudes, pescadores que não estavam habituados a rezar, mas que viram Jesus subir na montanha. Vale sim a sua oração decorada. O detalhe é o que você tem dentro e o modo como você faz essa oração é que determina a diferença. Vamos comparar a um namoro, a um casamento. No primeiro momento, o sujeito, o menino, o adolescente, o jovem, está namorando a menina e ele quer impressioná-la. Hoje em dia é mais difícil, que já se faz tudo pela internet, mas pessoalmente ele quer impressioná-la. Ele é super tímido, ele não sabe o que dizer. E para conquistá-la, ele decora lá uma poesia ou algo, uma mensagem que ele viu na internet e diz para ela, com toda a beleza do seu coração, aquilo que ele conseguiu decorar para tentar ganhar a menina no papo. E ele consegue, porque ela se impressiona. Puxa, como você fala bonito. Não peça que vá além daquilo que ele só decorou aquelas frases. Mas ele diz isso. É diferente se ele chegar diante dela, depois de decorar um poema, uma determinada frase lá do meio, e chegar e dizer: querida, eu te amo. Convence alguém? Agora se diz: querida, fofa, eu te amo. É a mesma frase, imbuída de sentimento, imbuída de coração. As palavras não são dele, mas o sentimento é dele. E isso determina a validade ou não de uma oração decorada. Você pode dizer as palavras que o anjo disse a Maria na oração da Ave Maria. Você pode dizer as palavras quantas vezes for que o Senhor Jesus ensinou. Vai determinar a eficácia ou não o sentimento e a vontade que você coloca dentro dela. Pode ser palavras vazias ou palavras cheias de vida, porque o determinante é o meu coração. Então hoje, primeira questão: vale a pena palavras decoradas? Sim. É o primeiro estágio do namoro. Você conversa, você diz coisas decoradas. No segundo estágio do namoro, e aí nós precisamos entender o segundo estágio da oração, você aprende que não precisa mais ser tímido, ter vergonha ou medo diante da pessoa que você ama. Você consegue ser espontâneo. Se no primeiro momento parece um rapaz bem iluminado, ou então que diz apenas coisas bonitas, quando o namoro vai aprofundando, você percebe que ele é uma pessoa mais extrovertida, brincalhão, uma menina brincalhona, consegue ser espontâneo, natural diante de quem ama, fala aquilo que tem dentro sem precisar decorar coisas. Segundo estágio da oração, você entende que pode ir para a presença de Deus e também dizer as coisas que há no seu coração, sem precisar apelar para coisas decoradas. Você pode dizer ao Senhor o que há no seu interior. Segundo estágio da oração, eu me revelo a Deus, ainda verbalmente é verdade. Eu falo com Deus espontaneamente: Senhor, hoje eu nem consigo orar, hoje eu nem consigo pedir, mas eu peço pelas pessoas da minha casa. Hoje eu quero no meu coração isso, eu preciso disso, mas eu também agradeço isso, Senhor. Segundo estágio, você é espontâneo diante de Deus e diz o que tem dentro de você. Quero exemplo disso? O rei Davi, com todos os salmos, rasga o seu coração na presença de Deus, pedindo, agradecendo, suplicando perdão. Terceiro estágio da oração: se esse namoro aumentar e for sincero e for fiel, não se precisa mais decorar nada. Em determinado momento não se precisa dizer mais nada. Basta que os dois estejam juntos, basta que os dois estejam na presença do outro, abraçados, dando as mãos, fazendo carinho, olhando para o nada. Não se precisa dizer mais nada, porque nós sabemos que quem está do nosso lado nos ama. Então basta você olhar para o amado e deixar que o amado olhe para você. Terceiro estágio da oração, que nós chamamos as vias da contemplação, as vias da meditação. Você olha para Deus e deixa que Deus olhe para você. Você não precisa mais dizer nada, talvez nem falar nada. Você se sente como alguém que está tomando o sol diante de Deus, alguém que se deixa aquecer pelo calor do Senhor. Terceiro estágio da oração: você aprende que Deus já sabe tudo, e você entende uma coisa: como no namoro uma pessoa não pode falar sozinha, tem que aprender a escutar a outra. Você não pode apenas dizer para Deus e apresentar sua lista de compras. Você precisa escutar o que Deus quer dar em você. Veja, o que Deus quer lhe dar. E aí eu preciso tomar o final do Evangelho de hoje. Temos o péssimo hábito de ir à presença do Senhor com uma lista de pedidos. Senhor, eu quero que você faça isso na minha vida, eu quero que você faça aquilo, eu quero aquilo, eu preciso disso. Quando o Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Jesus diz no final do Evangelho:
quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Jesus não diz, quanto mais o Pai do céu dará as coisas que vocês estão pedindo. Não é essa a questão. Jesus diz que o Pai, quando você pede, dará o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo vem todas as coisas, e talvez venha um entendimento para o seu coração de que aquilo que você está pedindo, o Pai não quer lhe dar naquele momento, mas o que Ele tem para lhe dar é mais e melhor. Com o Espírito Santo você aprende a entender e aceitar a vontade do Senhor na sua vida. As condições para que isso aconteça. Vamos à palavra de hoje. Jesus diz, é necessário insistir na oração. Perseverar, não basta pedir uma vez. Ele diz, é como uma pessoa que se coloca diante da porta de um amigo, bate, insiste de madrugada porque está precisando, e Jesus diz, se não lhe atender porque é seu amigo, vai atender pelo menos porque você está importunando. Precisamos pedir, insistir e buscar. Ele diz, quem pede recebe, quem procura encontra, quem bate a porta será aberta. Agora você não bate numa porta e vai para casa, você bate na porta e espera diante da porta da casa para que ela se abra e o dono lhe dê aquilo que você está pedindo. Segunda condição necessária, bater e insistir diante de Deus, mas permanecer na casa de Deus, diante de Deus, esperando que Ele me dê aquilo que eu estou pedindo. E até onde eu sei, meu querido, a casa de Deus se chama igreja. Amém? Perseverar na igreja, não basta pedir e sumir da presença do Senhor, diante do Senhor, diante da porta de Deus, pedir e esperar o tempo de Deus, para que essa porta se abra. E quem está diante da porta de Deus na casa terrena entende que só o ato de dobrar os joelhos na terra, como já dissemos outra vez, abre uma outra porta maior que a porta do céu. E aí você percebe, Deus é providente. Não é à toa que Ele disse, vocês que estão maus, dão coisas boas aos seus filhos, aprenda a entender e a confiar. Deus tem para lhe dar coisas melhores e maiores do que você ousa pedir e imaginar. Mas a confiança precisa estar na base de tudo. Nós desconfiamos até de Deus. Quando dizemos que a tua vontade se faça, às vezes dizemos com o pé atrás. Precisamos entender que a vontade de Deus é misteriosa e o tempo de Deus é misterioso também. Mas Ele é fiel sempre. Não pede coisas, mas pede perseverança. A única condição é insistir, pedir e perseverar diante da porta. Mas dia menos dia Ele, o abençoador, se apresenta diante de você e lhe dá o dom do Espírito Santo e com Ele tudo aquilo que você pede, se for para o seu crescimento espiritual e crescimento humano. Agora Deus, talvez Ele possa lhe dizer assim nesta noite, as coisas mais simples que Ele tem para lhe dar e resolver são os seus problemas materiais. As suas questões familiares são fichinhas para Deus, são fáceis. As suas questões financeiras até são fáceis para Deus. O mais difícil para Deus é ganhar no seu coração. O mais difícil para Deus é ganhar no seu coração. Porque depende da sua vontade. E aí quando você vem com sua lista de compras, Ele diz, me dê uma moeda de pagamento. Me dê o seu pecado, me dê o seu coração por inteiro. E as bênçãos começam a acontecer. Quando você não estiver disposta a dar essa moeda de pagamento, que é o seu coração, a sua vida, as suas fraquezas, as suas misérias, as bênçãos são retardadas. Porque Deus sabe o momento oportuno para que elas aconteçam na minha vida e na sua vida. Amém? Inclina a tua cabeça um instante. Pai celestial e bondoso Deus, em tua presença nós nos colocamos e pedimos a graça da confiança necessária para esperarmos o tempo da realização de tuas promessas em nossas vidas. Eu bato, Senhor, e espero que a porta da graça esteja aberta em minha vida. Eu insisto, eu clamo por mim e pelos meus, por aqueles da minha família que ainda não se converteram. Como Abraão, Senhor, eu quero ser um para-raio dentro de minha casa, para que o mal não venha sobre a minha família. Mas ensina-me, Senhor, a esperar o tempo de tuas promessas. Ensina-me a perseverar. Eu te entrego nesta noite o meu coração. Eu te dou nesta noite o meu coração. Te aceito como meu Salvador que abre todas as portas. Confio em ti e me disponho a andar segundo a tua vontade. Dá-me o teu Espírito Santo, Senhor, como prometeste no Santo Evangelho. Dá-me o teu Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.